Oi, tudo bem com você? Olha eu aqui novamente, professora Vanessa. O meu sinal na comunidade surda é... Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, um projeto do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre substâncias e fenômenos. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? O universo é formado por energia e por matéria. Energia é o que move a matéria e matéria é o que forma os materiais, objetos ou corpos. A matéria pode ainda ser definida como algo que ocupa espaço e tem massa. Se pensarmos no nosso celular, deixa eu pegar aqui o meu. Bom, ele tem massa, não é? Massa, professora, você pode estar pensando, não é? Isso mesmo, massa. Você pode até não estar ligando o nome à pessoa, pois erroneamente muitas pessoas chamam massa de peso, mas o nome certinho é massa, tá? Portanto, um celular possui massa de cerca de 171 gramas. Assim, a massa é a quantidade de matéria que pode ser medida em gramas, ou em quilos, ou ainda em outras unidades de medida. Um celular também ocupa lugar no espaço, correto? Afinal, você pode tocá-lo. Eu aqui estou tocando no meu celular. E eu só posso fazer isso porque ele tem um volume. O volume pode ser medido em litro ou ainda em centímetros cúbicos, além de outras unidades de medida. A massa pode ser encontrada em 3 estados físicos da matéria, que é sólido, líquido e gasoso. Os sólidos possuem forma definida, independentemente de estarem em um recipiente ou não. Os líquidos possuem forma variável, de acordo com o recipiente em que se encontram. Já os gases, eles não possuem uma forma definida, assim como os líquidos. A diferença é que eles assumem o formato total do recipiente que estejam. A matéria e, consequentemente, os materiais podem sofrer o que chamamos de transformações ou fenômenos, que podem ser físicos ou químicos. Os fenômenos físicos são fenômenos reversíveis. O que isso quer dizer? Que depois que a matéria é transformada, ela consegue voltar à sua conformação original se for necessário. Um exemplo é uma folha de papel amassada. Espera aí. Olha aqui, ó. Eu tenho uma folha e vou amassá-la. Amassei essa folha, De repente, eu penso que vou precisar dela novamente. Se vou precisar, eu desamasso e tenho ela novamente para utilizar. Já os fenômenos químicos, são fenômenos que sofrem alterações na sua estrutura. Portanto, são fenômenos irreversíveis. Eu vou seguir o exemplo da folha de papel, tá bom? Nós vimos que o ato de amassá-la é um fenômeno reversível, já que é possível desamassá-la e reutilizá-la. Entretanto, se eu a queimasse, eu não ia conseguir fazer com que ela retornasse ao seu estado original. Nesse caso, de queimar o papel, nós estamos diante de um fenômeno químico e irreversível. Os fenômenos químicos possuem algumas características em comum. Vamos conhecer algumas delas. Uma delas é a liberação de energia, como é o caso da queima ou combustão de um pedaço de árvore, por exemplo, que libera energia térmica, em outras palavras, calor. A gente pode reparar, por exemplo, em uma fogueira. Ela emite calor, não emite? A mudança de coloração é outra característica. É possível observá-la, por exemplo, em um prego oxidando. Esse prego oxidando é o mesmo que um prego enferrujando. O enferrujamento sempre tem aquela coloração acastanhada. E uma outra característica é a liberação de gás, que é uma característica que pode ser observada, por exemplo,
em comprimido de vitamina C efervescendo em água. Em resumo, os fenômenos químicos podem gerar mudança de cor, de forma, de cheiro, entre outras. Vamos conferir alguns exemplos de fenômenos químicos que ocorrem no nosso dia a dia. Alguns até nem percebemos. O primeiro é a combustão, que até já falamos na aula de hoje, não é? A combustão é o fenômeno químico que ocorre do encontro do combustível, ou seja, algo que pode pegar fogo, como por exemplo a gasolina, que pode ter sido utilizada para acender esta fogueira, por exemplo. Então, o combustível com o comburente, que é um gás. Geralmente, esse gás é o gás oxigênio. E esse encontro de combustível com comburente gera a liberação de energia térmica, também chamada de calor. Outro exemplo é a fotossíntese, que é um processo através do qual plantas e algas captam luz solar, mais gás carbônico e a transformam na energia necessária para a sua sobrevivência. E também liberam nesse processo gás oxigênio. A decomposição também é um exemplo de fenômeno químico, tá? Nela, fungos e bactérias transformam a matéria orgânica em pedaços menores, de forma que sais e outros nutrientes possam ser reutilizados por outros organismos. É a chamada ciclagem de nutrientes. Observe aí, fungos e bactérias, que são esses círculos brancos e pretos, respectivamente, né? Eles são os responsáveis por fazer a decomposição das maçãs, que são as matérias orgânicas nesse exemplo em questão. Veja a decomposição em ampliação. Além disso, é possível observar fenômenos químicos no cozimento de alimentos. O cozimento de um bolo, por exemplo, transforma os ingredientes em um delicioso bolo. Observamos este fenômeno a partir da mudança de cor, de forma e de cheiro. E cheiro delicioso, não é? Já fenômenos físicos ou reversíveis podem ser observados nas mudanças de estado físico da água. A água pode também ter 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Como falado, a água pode mudar de estado físico, ou seja, ela pode ir de estado líquido para sólido e de sólido para gasoso, por exemplo. Vamos conhecer alguns exemplos de quando isso acontece no nosso dia a dia? Vamos lá! Quando você coloca a água nas formas de gelo, a água está no estado líquido, muito bem. Em seguida, você coloca a forma de gelo no congelador. Dentro do congelador, a água vai para o estado sólido, que é quando ela vira cubos de gelo. Outro exemplo, tá? Quando algum adulto cozinha uma sopa e levanta a tampa da panela. Já percebeu que ela fica cheia ali de gotinhas de água? Ali é a água que estava em estado líquido na sopa e com o calor ficou no estado gasoso. Quando a água em estado gasoso sai da panela e encontra a tampa da panela que está mais fria, se transforma em gotas de água. Cada mudança dessa, de estado físico da água, ela tem um nome. Quando a água passa do estado sólido para o estado líquido, chama-se fusão. A fusão ocorre a partir da temperatura de 0 graus Celsius. Por isso, o gelo não derrete no congelador, pois a temperatura dentro do congelador é igual a 0 graus Celsius. Já fora do congelador, a temperatura é maior que 0 graus Celsius. E assim, o gelo fora dele derrete. O contrário, ou seja, a água do estado líquido para o estado sólido, chama-se solidificação. Vamos fixar o que aprendemos a partir desse esquema. Então, a água que vai do estado sólido para o líquido passa pela fusão. Já a água do estado líquido para o sólido passa pela solidificação. A água no estado líquido também pode ir para o estado gasoso.
Mudança chamada de vaporização. A vaporização pode ocorrer de duas maneiras: através da evaporação e também da ebulição. A evaporação é o processo no qual a água vai do estado líquido para o estado gasoso. Devagarinho, ela vai assim gradativamente. Um exemplo da evaporação é quando a roupa seca no varal. Bem, a roupa que acabou de ser lavada, ela possui água, aposto que você já percebeu, né? Ela então é estendida e aquecida pelo sol. E devagarinho as gotas de água vão evaporando, né? Mudando para o estado gasoso. Já a ebulição é uma mudança bem mais rápida, tá? Existe também um aquecimento na água, que está em estado líquido, mas é um aquecimento maior. Um exemplo é quando aquecemos a água no fogão. Ela entra em ebulição e passa a assumir o estado gasoso. A ebulição acontece a 100 graus Celsius. O vapor de água pode voltar para o estado líquido também, quando fica numa temperatura menor. É a chamada condensação. Novamente, vamos fixar o que acabamos de aprender a partir desse esquema. Quando a água vai do estado líquido para o gasoso, é a vaporização. E quando a água vai do estado gasoso para o estado sólido, é a condensação. Ciência é realmente muito interessante, não é? Você aprendeu bastante na nossa aula de hoje? Então vamos testar os nossos conhecimentos? Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade número 1. O que ocorre com cada item abaixo, caso seja aquecido? Esse fenômeno é reversível ou irreversível? Nós temos aí, uma espiga de milho e um pedaço de uma barra de chocolate. Se for aquecido, o que acontece com eles? E isso que aconteceu com eles, essa transformação, é reversível ou irreversível? Vamos ao milho, tá? Se o milho for aquecido, ele vira pipoca. Esse fato do milho virar pipoca é um fenômeno reversível ou irreversível? Irreversível. Não tem como você pegar a pipoca e fazer ela voltar a ser milho, né? Vamos à barra de chocolate. Se nós aquecermos a barra de chocolate, ela derrete. É um fenômeno reversível. Se você tem o chocolate derretido e você resfriar esse chocolate, você consegue fazer com que ele volte ao seu estado sólido. Temos mais itens, vamos continuar. Água. Interessante, nós vimos sobre isso hoje, tanto sobre água quanto sobre papel. Vamos lá. Se nós aquecermos a água, o que acontece? Ela vira vapor de água. E essa transformação da água líquida para o vapor de água é um fenômeno reversível. Falamos bastante sobre isso hoje, né? É possível com que o vapor de água vire novamente água líquida. Embaixo nós temos o quê? Um papel higiênico. Se nós aquecermos esse papel, colocarmos lá no fogo, né? O que acontece com ele? Vira cinzas, correto? Esse processo de transformação do papel é um fenômeno irreversível. Não tem como você pegar as cinzas de um papel e fazer ele voltar a ser um papel. Temos mais itens? Sim, olha aí um lençol, um pano, não é? Se nós aquecermos um pano, o que acontece com ele? Vira cinzas também. Então, a lógica é a mesma do papel. Se você tem um pano, coloca ele no fogo, ele vira cinzas, ele vai retornar a ser pano? Ele tem essa possibilidade de retorno? Sim ou não? Não, né? Portanto, ele é um fenômeno irreversível. Adorei essa atividade, mas agora vamos à atividade número 2. O universo é composto por energia e matéria. A matéria pode sofrer fenômenos químicos e físicos. Dentre as alternativas a seguir,
Marque aquela que melhor define fenômenos químicos e físicos. Então, ele quer exatamente a definição, né? O que é fenômeno químico, o que é fenômeno físico. Letra A. Fenômeno físico é reversível e fenômeno químico é irreversível. B. Fenômeno físico é reversível e fenômeno químico é reversível. Então, aí seriam os dois reversíveis, né? Em C, fenômeno físico é irreversível e fenômeno químico é irreversível. Então, os dois seriam irreversíveis. D, fenômeno físico é irreversível e fenômeno químico é reversível. A alternativa correta é a letra A. Fenômeno físico é reversível, lembra da folha de papel? E fenômeno químico é irreversível, porque mexe justamente na estrutura das moléculas que formam, né, o objeto em questão. Vamos à atividade número 3. A água pode sofrer fenômenos físicos, ou seja, ela pode mudar sua forma. Entretanto, este é um fenômeno reversível. Isso pode ser observado quando a água muda do estado gasoso para o líquido. Assinale a alternativa que apresenta o nome correto dessa transformação. Então, quando a água vai do estado gasoso para o líquido, estamos diante de... Temos aí 4 alternativas. A. Sublimação. B. Vaporização. C. Solidificação. Ou D. Condensação. Então, quando a água muda do estado gasoso para o líquido, estamos diante da condensação. Letra D. Muito legais essas questões, não é? Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje? Chegou a nossa querida hora da revisão. Hoje, aprendemos que o universo é formado por energia e por matéria. Que a energia é o que move a matéria e que a matéria possui massa e volume no espaço. A matéria pode se apresentar em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Os sólidos possuem forma definida independentemente de estarem em um recipiente ou não. Os líquidos possuem forma variável, de acordo com o recipiente em que se encontram. Já os gases, não possuem forma definida, assim como os líquidos. Entretanto, eles assumem o formato total do recipiente que estejam. Além disso, vimos que a matéria pode sofrer transformações frente a forças de energia. Essas transformações, ou fenômenos, podem ser físicos quando alteram sua forma, sendo aí irreversíveis, ou químicos, quando há uma alteração na estrutura da matéria, gerando aí os fenômenos irreversíveis. Ai, eu adorei esta aula, mas infelizmente ela terminou. Uma pena, não é? Mas se você ficou triste, não fica não, tá? Nós temos um encontro marcado na próxima aula e eu aguardo você. Mas caso você sinta saudade antes da próxima aula, confira nossos vídeos lá no YouTube, no canal do Centedes e as postagens no Instagram do Centedes. Um grande abraço, tchau! Oi, oi, querido estudante, tudo bem com você? Novamente estou por aqui. Lembra do meu nome? Sou a professora Daniele Nunes. Meu sinal na comunidade surda é este aqui. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMEI de Manaus. Hoje iremos a mais uma aula de língua portuguesa. Iremos continuar falando sobre poemas concretos. Lembra deste assunto? Para relembrar, fique por aqui e vamos lá para a nossa hora de aprender. Você aprendeu em algumas aulas passadas sobre poema concreto ou visual. Eles apresentam imagens através de palavras. Dessa forma, há um diálogo, uma conversa,
uma relação entre o texto escrito através das palavras e a própria imagem. Assim, o sentido de um poema concreto é dado pelo formato do texto e pela distribuição das letras. Para você relembrar deste conceito e assunto, vamos ler um poema concreto. Observe os desenhos que compõem este texto. Perceba que temos vários olhos organizados formando as letras do poema. Poema esse formado apenas por 3 pequenas palavras. E o que está escrito? Vim te ver. Qual a relação entre a frase, o texto, com o formato das letras? Sabemos que temos 5 sentidos: a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Pergunto, qual órgão nos dá a condição de enxergar? Os olhos, não é mesmo? Aí está a relação entre o formato das letras e o texto, certo? Viu que é possível brincar com imagens e textos? Poemas concretos. Viu que é possível brincar com imagens e textos? Poemas concretos exigem que você aprecie o texto através da imagem que eles formam. E você, querido estudante, precisa ficar atento a isso. Vamos avançar. Veja um outro poema. Qual a imagem que este texto nos mostra? Um pingo, não é? Esse pingo pode ser de chuva, de uma lágrima ou de uma torneira, concorda? Para podermos verificar que tipo de pingo é esse, devemos não só observar a imagem, mas checar o que o texto escrito diz. Fique atento à leitura que farei. O primeiro pingo da chuva que caiu sobre o chão seco do meu sertão, te digo, me fez também chover. Texto de Fábio Bahia. Observe quantas informações há aqui. O poeta falou no início de um tipo de pingo, que é o pingo da chuva. E por que falar do pingo da chuva em um poema concreto? Não sei se você sabe, mas no Brasil temos uma região chamada Sertão Nordestino. Região Nordeste, é claro. Essa região abrange 14 estados e devido à escassez de água durante boa parte do ano nesta região, há muito sofrimento. São comuns as cisternas e os açudes para armazenar a água disponível no período de chuvas, que costumam cair de forma concentrada durante 3 meses do ano, nos quais a vegetação parece renascer. Poetas também falam e se inspiram nessa região, surgindo assim os poemas e poesias. No final desse poema concreto, há uma informação interessante. Me fez também chover. O que quer dizer me fez também chover? Que a pessoa chorou? Sim, mas por qual motivo ela chorou? Talvez esteja emocionada, porque a chuva trouxe momentaneamente um alento, um conforto àquela região tão árida, seca e sofrida. Você está vendo que é possível unir criatividade, imagens e palavras. A poesia concreta é uma ótima maneira de fazer isso. Ela é basicamente visual. Desse modo, a ideia é privilegiar o espaço em branco da página, a pausa, as imagens, o significante, os sons e as cores também. Na próxima tela, você verá, para não esquecer mais, a definição do poema concreto ou visual. Poema concreto é um texto no qual recursos visuais são abundantemente explorados.
embora eles não excluam outras possibilidades literárias, sejam elas sonoras ou verbais, por exemplo. Desse jeito, é possível encontrar imagens em poemas concretos, além de haver a utilização de sons e palavras escritas. Quero fazer algumas perguntas a você, aluno. O que você está vendo na tela? Um cadeado, certo? É possível construir um poema usando a figura de um cadeado? Que palavras iriam compor este poema? Pense aí. Concorda comigo que usamos cadeados para vários fins e alguns de seus serviços é guardar coisas de valor, fechar o portão da casa, prender uma bicicleta ou fechar um armário. Afinal, são coisas importantes e não queremos perdê-las. Pensando nisso, o autor Fábio Bahia escreve um poema visual intitulado Coisas de Valor e Valor das Coisas. Veja na próxima tela. Guardamos e trancamos coisas de valor. Ocorre, porém, que o que há de mais valioso carece de cuidados e não de cadeados. Uau! Que poema reflexivo, não acha? Você já tinha pensado sobre isso? O que é mais importante para o autor que não precisa de cadeado? Será amor, amizade, falar a verdade, família? Gostaria de que você pensasse e refletisse sobre isso. Mas voltemos a falar sobre a estrutura do poema. O que caracteriza esse poema em sua forma visual? Há uma linguagem não verbal, aquela que não é escrita, e ela é representada pelo cadeado. Quando você se depara pela primeira vez com este poema, tenho certeza de que a primeira imagem que vem à mente é o desenho do cadeado. Mas, além do recurso visual, há também a presença de uma linguagem verbal, que é o texto escrito, ou seja, as palavras. Logo, essas características fazem do texto um poema concreto. Depois de você estudar sobre poemas concretos e visuais, que tal você treinar o seu conhecimento? Convido você agora para a nossa hora da atividade. Atividade número 1. Poema concreto e visual é um texto formado por, letra A, quadrinhas de 4 versos, letra B, longas estrofes e versos curtos, letra C, recursos visuais, embora eles não excluam recursos sonoros ou verbais, letra D, texto que tem por objetivo informar e emocionar, de acordo com aquilo que estudamos na aula de hoje sobre poema concreto e visual. Qual a alternativa correta, aluno? Vamos verificar? A alternativa correta é a letra C. Poema concreto e visual é formado por recursos visuais, embora eles não excluam recursos sonoros ou verbais. Passemos agora para a atividade número 2. O gênero textual abordado na aula de hoje foi letra A, poema concreto, letra B, poesia, letra C, contos, ou a alternativa correta é a letra D, cartas. Querido aluno, querida aluna, qual o gênero textual abordado na aula de hoje? Vamos verificar qual a resposta correta? A resposta correta é poema concreto. Passemos agora para a atividade número 3. Leia o texto abaixo sobre boa música. É pela boa música que a poesia embala, que os amores falam e o coração viaja.
a imagem do poema concreto representa? Pense aí, aluno, que imagem esse poema concreto está formando? Vamos verificar a resposta correta? A resposta correta é uma nota musical. Verifique, há uma nota musical formando aí através das letras e das frases. Parabéns, aluno e aluna, você que participou das 3 atividades por aqui. Convido agora você para a hora da revisão. Na aula de hoje, você aprendeu que existem maneiras diferentes de se escrever um poema. Um poema também pode representar outros recursos, como os visuais e os gráficos. Isso quer dizer que o poeta pode organizar seus versos de um modo incomum, dispondo-os de maneira que mostrem, por exemplo, o formato de alguma coisa ou explorem as letras e o significado das palavras, como nesses poemas que você viu aqui. Assim sendo, os poemas concretos e visuais não se destinam apenas para serem lidos, mas para serem vistos, como uma fotografia, um desenho ou um cartaz. Trabalhando com as letras, com as palavras e seus significados, eles procuram transmitir, além de emoções, sentimentos, impressões relacionados à cor, forma ou movimento. E aproveitando a aula de hoje, eu quero deixar uma curiosidade para você. Há registros de poemas visuais presentes desde a antiguidade. Aproximadamente em 325 a.C., foi produzido um poema visual. Veja na próxima tela. Este poema imita o formato de um ovo, fazendo com que forma e conteúdo dialoguem, abordando o tema do nascimento, do cantar. O nome do poema é O Ovo, de autoria de Simmias de Rhodes, que é o mais antigo poema visual que se tem notícia. Encerramos mais uma aula produtiva de língua portuguesa. Aguardo você na nossa próxima aula. Até mais e tchau, tchau!